Boa tarde. Presente. Boa tarde. Presunto. Você estava estudando? Tava. Cara, eu não entendo, cara. Como é que vocês estudam tanto e não aprendem nada? É isso que eu queria saber. Como que pode a pessoa estudar tanto e não aprender nada? Também queria saber. É um mistério. Que eu Vem cá. mudava o jeito tudo. Semana passada eu dei aula de filosofia. Eu falei... Meu Deus, estou confuso. Eu falei dos sofistas, não foi? Falou. Mas eu não falei das falácias. Acho que não. Eu não apresentei elas. Falácia do espantalho. Voltei. Voltou da onde, Michel? Pra onde você foi, que ninguém te viu indo? Eu tava no... Tava trocando de roupa, né? Começou a fazer Esse calor. mundo é tão... Você tá trocando de roupa por quê? Se você não vai pra lugar nenhum. Porque começou a fazer calor, você tá com roupa. Começou a fazer calor. Bom, vamos estudar então, que eu quero apresentar para vocês hoje um conceito muito interessante, porque ele vem de encontro exatamente ao momento atual, que é o momento das fake news. Entendeu? E a gente está vivendo um momento de narrativas muito intensas. E eu vou explicar para vocês o porquê. Isso tem todo um fundamento filosófico. O mundo, ele aumentou muito a participação das pessoas na construção de opiniões. Isso fez com que as redes sociais começassem a bombar. E algumas pessoas que emitem opiniões ficaram muito famosas da noite para o dia. Simplesmente porque a sua forma de colocar a opinião parecia muito lógica, muito lúcida, muito real, e você está dizendo tudo aquilo que eu penso. Não só no conteúdo, como também na forma. Lembrando que a forma como as pessoas falam importa tanto quanto o conteúdo no fenômeno chamado comunicação. Às vezes, importa até mais do que o próprio conteúdo em si, da mensagem. Quem descobriu isso, como eu havia dito na aula passada, foram os sofistas. A forma como eu falo é tão importante ou até mais do que o conteúdo que eu falo. Porque, em suma, na cabeça dos sofistas, não é a verdade que importa, já que o que importa é eu conseguir impor aos outros o argumento que eu tenho. Hoje eu vou apresentar para vocês como que se constituía as formas que os sofistas criaram para que eles conseguissem transmitir o conteúdo ou impedir que um determinado conteúdo fosse dito. Até porque, lembre-se, o filósofo ele não é só responsável em falar algumas coisas, ele também é responsável por construir ideias que impedem que outras ideias surjam. Deu para entender? Repete que eu tava distraído. O filósofo ele não é só responsável por criar uma narrativa, ele também é responsável por construir aquilo que não vai se tornar narrativa. Ou seja, a partir do momento que você segue as ideias que eu implementei, enquanto filósofo, você deixa de ter uma série de outras ideias. Sabedores disso, os sofistas criavam formas de impedir que o seu opositor em um debate ou num interesse construísse narrativas. Entendeu? Entendi. Ô, professor, você pode dar um exemplo? Porque eu fiquei... Opa, é isso que eu vou fazer agora. Eu estou só explicando, Giovana, porque a gente está vivendo esse período. A gente está vivendo um período em que existem muitas vozes, muitas opiniões. E as pessoas estão correndo para tentar entender o que é verdade. Quem tem razão? Nunca se assistiu tanto vídeo de filosofia na vida. Eu nunca vi. As pessoas estão interessadas nisso agora. Muito simples. Porque tem muito conhecimento circulando. E as pessoas querem saber como que eu entendo isso. Não é? Coisa que não acontecia bem pouco tempo atrás. Vamos então compartilhar a tela. E vamos abrir aqui. Vocês têm certeza que vocês nunca viram isso aqui que eu estou mostrando para vocês?
A gente só viu só sobre os sofistas. Tá, então eu vou chegar nas falácias. Só para relembrar, sofistas, eu lembro que eu apresentei um outro slide para vocês que não era esse. Tem origem na Grécia, né? Significa sofistas, derivado de sofia, que significa aqueles que usam a sabedoria. Dominavam as técnicas da retórica, tá errado aqui, não é retótica, é retórica, e dialética. A retórica é quando eu crio uma narrativa que tem uma sequência lógica. Eu vou dar um exemplo para vocês de algo que é uma narrativa lógica. É quando eu conto uma história. Quando eu conto uma história, eu normalmente não começo pelo início, vou pelo desenvolvimento e chego no fim. Sim. Mas é a única forma de eu contar uma história ou eu posso comentar a história pelo fim? Pode. Claro que pode. Vai depender da minha habilidade de construção da narrativa. Correto, Michel? Correto. A dialética já é aquela velha discussão do contraditório. Eu sempre pego uma fala minha ou do opositor e já construo rapidamente na minha mente toda a possibilidade de construção da negação daquilo ou da exposição do contrário daquilo ou do contraponto daquilo. Fazendo isso, eu já estou preparado para todas as sequências narrativas que eu posso vir a desenvolver e qual é a sequência narrativa que o meu opositor vai ter. Quando você trabalha, por exemplo, com o direito, isso é mais nos Estados Unidos, aqui no Brasil não é tanto, porque o sistema judiciário no Brasil, o rito da justiça é bem diferente, mas a gente já observou, por exemplo, nos Estados Unidos, que conta muito como que você escolhe a linha de defesa. E você se prepara para todas as possibilidades de indagação do seu opositor. Aquilo ali vira um debate de narrativas. E aí você tem que entender a dialética, que é você fazer o contraponto, seja para colocar em dúvida aquilo que o seu adversário falou, seja para que você coloque em dúvida a reclamação ou a oposição que o seu adversário fez em relação a uma afirmativa que você fez. Estou sendo muito complexo ou estou explicando de maneira clara? Tá claro, estou falando de um debate. Ótimo, então já entenderam o que é retórica e entenderam o que é dialética. Não completamente. Então, Para mim tá um pouco acompanhando o complexo, eu não tô entendendo muito bem, não. Tá, então vamos lá. Mas a gente sabe que retórica é a narrativa que eu construo. Beleza. E a Beleza. dialética é eu imaginando tudo aquilo que pode vir a ser ao contrário daquilo que eu afirmei. Vou dar um exemplo. Eu chego e digo assim, ó, o meu cliente ele é inocente porque ele nunca matou ninguém. Sempre foi uma pessoa boa. Jamais ele mataria essa pessoa que você está dizendo. Você pode me apresentar um outro argumento, dizendo, não, mas isso não justifica o fato dele não ter matado. O fato dele não ter... Eu já estava esperando na minha mente que você dissesse isso, porque no momento que você disser isso, você já caiu na minha lábia. Porque se eu quero levar você a acreditar que meu cliente não premeditou o crime, e que ele simplesmente cometeu o crime, mas foi por emoção, e aí ele não vai cair, por exemplo, na pena de crime qualificado, ele vai cair apenas na pena de crime movido por emoção. Quando eu digo para você que isso jamais aconteceu e que foi um fator esporádico, você já acabou endossando quando você criou a contradição de que tem provas de que ele matou. Mas você não negou aquilo que eu afirmei de que ele não matou com premeditação. Isso, premeditação. Consegui falar a palavra. Meu Deus, quase que não saiu. É que é meio complexo quando a gente vai falando essas coisas todas, né? Mas é isso que eu estou querendo dizer. A dialética é quando eu já sei... Tá rindo aqui de mim, né? Valeu, Michel. É quando eu já sei que uma determinada narrativa vai construir em você uma colocação para eu poder já rebater aquela colocação. É muito parecido com um jogo de xadrez, cara. Você já fica imaginando todas as possibilidades de jogada do seu oponente. Entenderam?
Os sofistas eles vivem entre o século V e o século IV, foi no auge da cultura grega, construíram uma escola chamada sofística, dentro da polis grega. Eles só puderam fazer isso porque estavam num período democrático, isso tudo eu falei na semana passada. Ensinavam mediante pagamento, por isso que acabaram sendo mal vistos, possuíam uma sabedoria muito importante, universal, e diziam que seriam capazes de ensinar a qualquer um argumentos que jamais seriam questionados. Né? É claro que isso atraiu muito aquelas pessoas com desejos de poder, muito parecido com a época de hoje. Tá? Quem são as pessoas que mais se aproximam desses novos sofistas? Ou as pessoas que sabem construir narrativas que conseguem, por exemplo, fazer com que aquilo que você fala ganhe audiência. Além de dar cursos de oratória e retórica, eles também ensinavam a nobreza, a excelência e virtude para tornar-se bem-sucedido. Esse arete aqui é alguma coisa muito parecida com o que hoje você tem de coaching. Você não tem hoje o coach? Alguém sabe o que é coach aí? O coach, Sim. ele te dá, né, te dá dicas de como ser. É tipo um treinador. O coach, que seria a palavra treinador em inglês, né? Ele é alguém que está ali analisando as suas potencialidades e dizendo o que você precisa consertar para você ser mais produtivo. Essa é a ideia do coach hoje no mundo empresarial, correto? Correto. Porque existe uma ideia de que quanto mais produtivo você for, mais fácil você vai atingir um sucesso cada vez maior. Então o coach ele é contratado principalmente para treinar a pessoa para ser mais produtiva. Tem quem acredite, tem quem não acredite, existe aqueles que são sérios, existe um monte de picareta, e a gente vai tocando o barco diante disso. Uma das coisas que a gente tem que diferenciar claramente no mundo de hoje é a diferença do coaching para o autoajuda. Né? O regime democrático de Atenas era essencial para o bom uso da palavra e a habilidade de argumentar. O sofista ensinava a arte da política e da retórica, defendia suas opiniões, o poder de persuasão, como transformar um argumento fraco em algo incontestável, assim como o inverso, como pegar um argumento incontestável e transformar como fraco. Nos dias atuais, eles são utilizados exatamente para isso, para defender opiniões. Opiniões, cara, que muitas das vezes são tremendamente difíceis de se defender, como, por exemplo, a pena de morte. No entanto, há muito tempo tem gente que consegue criar narrativas que defendem a pena de morte, concordam? Algum de vocês acha que deveria haver pena de morte? Eu não. Eu também não, mas em algum momento eu já fui a favor. E por que será que você foi a favor? Você sabe? Eu acho que mais pela questão da superlotação das prisões e pelo fato de que normalmente quem é preso tem outras ocorrências depois de solto. Tipo assim, não aprendeu a lição. Entendi. Então ele mereceria a morte. E não gastaria dinheiro do Estado. Mas hoje em dia eu acho que não faz sentido nenhum. É mais complexo da gente conseguir resolver. O problema não é tão simples. Talvez você tenha encarado isso. Né? Quem realmente ia morrer? Será que iam morrer todos aqueles que cometessem crimes e fossem reincidentes? Ou, na verdade, iria morrer aquele que não consegue se defender? Pobre, no caso. Aliás, esse é o argumento daqueles que defendem a não existência da pena de morte. Vamos lá, continuando aqui. O que defendiam, né, que não há verdade absoluta, apenas opiniões. Esse era o pensamento dos sofistas, que eu falei na semana passada. O Protágoras é o principal representante dos sofistas. Ele tinha a frase bacana que dizia: o homem é a medida de todas as coisas. Aquilo que ele acredita é a verdade. Engraçado que a gente vive em pleno século XXI e eu vejo muitas pessoas falarem isso. As pessoas viram para mim e falam assim: não, professor, mas e se isso é verdade para ele? Não, filho. A verdade, ela não pode ser ambivalente, senão ela se anula. Se existem quantas verdades eu pensar, é porque as pessoas tendem a tomar
opinião como verdade. E opinião é só opinião. E a luta da filosofia é tentar mostrar para as pessoas de que o que elas possuem enquanto valores e princípios são opiniões. Ah, mas por que, professor, que é tão difícil? Porque você mexe com a psicologia de cada um. Quando você diz que aquilo que a pessoa acredita é opinião somente, e que ela deve entender que as pessoas que pensam diferente dela também têm opinião, elas ficam sem rumo, porque elas precisam acreditar que o que elas pensam é a mais pura verdade. Entenderam? Ou não entenderam? Entendi. Aqui começa o que eu não ensinei na semana passada, a famosa antilógica. O que é antilógica? É sempre você pensar que existem dois lados da mesma afirmação, ou até mais lados. E a brincadeira que o Protágoras, por exemplo, fazia era colocar os seus pupilos, os seus alunos, para debater, ora ficando a favor, ora ficando contra qualquer assunto que fosse, principalmente os polêmicos. E dessa forma, ele construía na identidade de cada um o que a gente chama de falta de escrúpulo. Quando você consegue abandonar os seus princípios para trabalhar com uma narrativa. É muito difícil, por exemplo, alguém aí, alguma menina aí, já viveu, já sofreu e concorda de que existe o machismo? Já. Com certeza. Óbvio. Então, Giovana, você Difícil, mas que conseguiria... não. Nunca viveu machismo? Quem disse que não? Todo mundo disse que sim. Difícil achar uma que nunca tenha vivido machismo. Então eu quero que você faça uma coisa. Defende o machismo para mim. Um pouco difícil isso, professor. É porque, assim, eu acho que a gente já passou por várias coisas, então é meio difícil, tipo assim, se alguém te bater, você vai defender a pessoa que te bateu? Entendeu? E também eu acho que por uma ideia que a própria sociedade passa pra gente, que o machismo é uma coisa horrível e que se você defender, você tá sendo horrível que nem a pessoa. Vou facilitar o começo da sua narrativa. Vou facilitar. Um homem e uma mulher. Quem tem mais responsabilidade e decisão sobre a família? Você tem que defender para mim um homem. E você vai usar o argumento que você quiser. Pode ser o religioso, pode ser o da força, pode ser o da inteligência. Você tem que me usar um argumento. Mas eu preciso que você defenda o machismo. Você consegue? Assim, agora pensando, acho que eu defenderia pelo fato que não, assim, não pelo certo, nem pelo errado, mas por a maioria dos homens trabalharem e as mulheres ficarem em casa cuidando das crianças. Então, de certa forma, ele tem uma responsabilidade na família. E você acha que o fato do Não homem tira a trabalhar... responsabilidade da mãe. Não é para fazer argumento contrário, é para defender o machismo. Isso, gente, que isso. Ai, meu Deus. É claro que eu não estou conseguindo fazer isso porque Faz de conta, gente, faz de conta. Eu não estou preparando vocês para serem sofistas. Mas se eu estivesse preparando, eu teria que construir em vocês a ausência do escrúpulo. Eu ia treinar tanto com vocês, falar hora a favor, hora contra, hora a favor, hora contra, hora a favor, hora contra, de todos os assuntos possíveis e imagináveis, que você perderia a ideia de que você próprio tem princípios. Você simplesmente ia defender qualquer coisa, desde que aquilo fosse alguma coisa que te beneficiasse. Vamos pensar, a gente vai criar um partido político que vai defender o machismo. Inclusive, o nosso partido político vai defender a ideia de que o papel da mulher é um papel... Ele é um bom advogado, sim. Um bom advogado é um sofista, sempre, Luiz. E o nosso partido é um partido que defende o machismo, que defende que o homem tem que assumir o seu papel de homem, porque esta é a vontade de Deus. Porque Deus definiu que o homem é o cabeça da casa. E a mulher, que tem outras funções e não a de ser a principal,
Porque este é o papel do homem, faz com que ela seja a protegida, a acarinhada, a mais frágil. Então o homem, que muitas das vezes faz se valer de todo esse contexto que vem surgindo do feminismo apenas para demonstrar sua fragilidade de forma importante, vai de encontro a Deus, que os fez forte e poderoso, porque não usa tal poder. Então, na verdade, ao defender o machismo, eu estou defendendo sim as mulheres, porque eu estou colocando ela no lugar que ela sempre teve, segundo a filosofia cristã, que é o local de ser amada dentro da família. Então, saibam vocês que ao defender o machismo, eu não estou defendendo o homem, eu estou defendendo, na verdade, a mulher. Mas é porque o homem tem que ser aquele que vai tomar a decisão final. Você entendeu? O que eu falei é verdade? Do jeito que você falou, parece que é pelo menos. É uma tremenda falácia, pô. Você teve um poder de. Sabe, você falou com clareza, você falou com veemência. Ah, tá de sacanagem que vocês estavam achando que eu tava falando sério. Não, Sim, eu sabe? acreditei. Eu falei, mano, ele tá falando muito sério. Eu acho que é pelo fato do senhor ser nosso professor, né? Então, tudo que falar, a gente vai acreditar. Eu sou filho. Tem isso também. O fato de você acreditar. E, aliás, isso é uma falácia. Você não pode acreditar porque você dá crédito a quem fala. Você tem que se prender à mensagem e não à forma. Essa é a grande sacada dos sofistas. Né? Uma das coisas que o pessoal das fake news mais fazem é pegar uma pessoa importante da história e atribuir uma frase a ela. Né? E aí você passa a acreditar que... Aí você pega um ator ou alguém que você considera como inteligente, bota uma frase do lado, aí a pessoa acredita que foi aquela pessoa que falou aquilo. Isso é uma falácia, entendeu? É você botar a forma como sendo mais importante do que a mensagem em si. Na verdade, a gente não tem que acreditar em ninguém. Esse é o papel do filósofo, é criticar. É claro que é uma mentira, gente. Eu estou usando um dos principais argumentos criados pela religião para defender que existe diferença entre homens e mulheres. Eu percebi que era mentira, mas você interpretou muito bem. Parabéns. Eu deveria ter mais deboche. Acho que se você fala mais um pouco, você acaba acreditando no que você está falando. Peraí, Daniel vamos lá. faz isso sempre. O que eu faço? Faz esses discursos contraditórios no meio da aula. Mas é obrigatório, filha, porque isso é retórica. Não, mas eu acho que eu já me acostumei. Sim, isso é bom. Né? Os sofistas, sabendo que as pessoas são sugestivas, né? Deixa eu pular aqui, que isso tudo eu já tinha falado com vocês, e eu quero ir direto para as falácias. Foi aí que vêm as falácias, né? São constituídas por raciocínios aparentemente corretos que levam a falsas conclusões. O objetivo das falácias são sempre esses: criar as falsas conclusões. Eu vou fazer você pensar aquilo que eu quero. Né? Esse tipo de argumento está muito presente nos textos dissertativos e nas oratórias. Pode ser sinônimo de ardil ou logro, um raciocínio errado que tenta passar como verdadeiro, normalmente com o intuito de enganar as pessoas. Existem dois tipos de falácias, né? As falácias formais, o raciocínio inválido quanto à sua forma ou estrutura. As premissas não sustentam a conclusão em virtude de um erro na forma como se infere, ou seja, como a gente analisa. Quando eu pego uma coisa que é verdadeira, mas eu atribuo a esta coisa uma outra forma. Né? Isso é muito comum nas analogias. Eu, por exemplo, sou vacinado. Quando alguém vem dizer para mim uma analogia, eu já pulo fora porque eu sei que o cara está usando uma falácia. Eu vou dar um exemplo de uma analogia. Falácias formais, planos de governo? Não, não é isso, Michel. Deixa eu explicar. Falácias formais é quando eu faço um erro na forma. Alguém chega para mim e fala assim: eu não admito que você seja preguiçoso. Olha as formigas. As formigas, elas trabalham pra caramba, elas constroem, elas são... Eu estou fazendo uma analogia. Não tem nada a ver uma coisa para outra.
Como, por exemplo, muita gente quer dizer que algum tipo de comportamento nosso é normal. Tem gente que fala assim, mas o ser humano é violento. É só você olhar a natureza. Olha como é que os animais sobrevivem na floresta. Então é natural. Quando eu faço uma analogia, eu pego uma situação e tento explicar essa situação olhando para outra, eu estou construindo uma falácia formal. Eu estou mudando o assunto na sua forma. A analogia é muito perigosa para você provar alguma coisa. É dificílimo. Eu não posso dizer que aqui funciona desse jeito porque lá funciona daquele jeito. Mas é um jeito que, pelo amor de Deus, muita gente usa. Muita gente usa. Vocês concordam comigo? Vocês entenderam? Nossa, isso é verdade, eu entendi. Entendi. Todo mundo Vocês vão usa ver isso analogia direto. pra convencer alguém de um absurdo. É muito fácil. Toda vez que tem uma analogia, pode crer que não tem argumento para convencer. Aí eu uso um recurso de dizer que no reino animal, entendeu? O equilíbrio, quando eu quero defender um determinado tipo de comportamento. Ah, por que você é vegano? Por que você só come vegetais? Aí você pula, você faz assim. É porque existe um equilíbrio entre os elementos e você pode ver que os planetas estão em sincronia. E isso aí já é uma falácia, filho. Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O fato de que você se tornou vegano apenas porque é um modismo e você quer ficar bem na foto para parecer politicamente correto, porque você é diferente, mas você não vai confessar que você faz aquilo apenas para chamar a atenção dos outros ou para ostentar alguma capacidade que você acha que é muito legal e muito maneiro. Então você não fez aquilo de maneira legítima. Você fez aquilo apenas para, digamos assim, ficar mais bonitinho. Eu não sou bonito só no meu corpo, eu sou bonito também na minha prática, no meu pensamento, eu sou um cara legal. Mas eu vou justificar para você criando uma analogia com o equilíbrio do universo e das leis da física. Tal. É uma tremenda falácia. Já vi tanta gente fazer isso, cara. E o pior é que cola, né? Não cola? Fala aí pra mim, gente. Cola ou não cola? Cola sim. Olha o chat aí, pessoal. A Luísa escreveu... O que ela falou? Vê pra mim que eu não consegui ver aqui agora. Ela falou que as analogias são usadas em redações, né? São, mas aí eu vou fazer uma analogia frente a um dizer de algum pensador que já é considerado como algo do senso comum. É um conhecimento que a gente tem de que aquela pessoa falou e de que ela estudou muito para chegar àquela conclusão. Então eu posso usar esse tipo de analogia. Tá? E o problema é quando eu uso isso de má fé, porque eu não tenho argumentos para sustentar a minha narrativa. Eu não estou dizendo que eu não posso fazer analogias, eu posso fazer analogias. Agora, quando eu faço isso porque eu não tenho argumento para sustentar a minha visão, eu estou fazendo de forma que ela é uma falácia. Falácia da forma. Né? Falácias informais. As premissas não sustentam a conclusão em virtude de deficiência no conteúdo. Para detectar é preciso dar especial atenção aos contextos em que os diálogos ocorrem e, se possível, as intenções comunicativas dos dialogantes. Né? Mas analogias são muito usadas na redação. Mas isso invalida o argumento? Loise, não necessariamente. Por isso que as analogias nas redações, elas são sempre o plus. Se você for estudar, a Alessandra explica isso, de certa forma, que o mínimo que você tem que tirar na redação para ir muito bem no Enem é tirar 800. E não é muito complicado tirar 800. O problema é você pular de 800 para 1000. 800 é quando você não erra nada, quando você aprende todos aqueles tópicos lá que ela passa que tem que ter. Né? E quando é que você consegue mais? É quando você consegue fazer, por exemplo, citações. E essas citações, elas não são necessariamente uma analogia, mas podem ser. E essa citação de alguém encaixa dentro da linha de argumento que você constituiu, principalmente para chegar à conclusão. É como se você traçasse uma linha argumentativa e, no final, usasse uma citação de alguém para fazer uma comparação de que os seus argumentos já são válidos, não só na sua própria visão, mas na visão de pessoas que são consideradas renomadas, que é um conhecimento constituído.
E aí sim você consegue fazer o desfecho, a conclusão. Isso é fácil, professor? Claro que não. Fazer redação é muito difícil. Existe 1 milhão de variáveis possíveis. Tá? O que eu estou querendo dizer para você é que as analogias elas são importantes para a gente fazer uma comparação, mas elas também podem ser usadas enquanto falácia. Nem sempre as analogias estão erradas. Né? Toda vez que a gente quer construir uma solução, a gente primeiro vê como que outra coisa solucionou aquilo. E vê se aquilo encaixa no seu próprio problema. Então a gente sempre faz uma pesquisa de forma analógica, de analogias, para você tentar encontrar a solução para o seu próprio problema. Isso existe na área da medicina, na área da arquitetura, na área... Quem resolveu esse problema em outra área? Eu consigo adaptar? Aí sim é válido a utilização da analogia. Mas quando ela é usada de forma a tentar convencer o outro de uma mentira, aí ela é uma falácia. Vamos tentar ver aqui as... Tá todo mundo me entendendo ou hoje está muito difícil essa aula? Tá bem difícil, professor. O Michel aqui perguntou qual é a principal diferença entre as falácias formais e informais. As formais, o problema está na forma. As informais, o problema está principalmente na linha de argumentação. Não é fácil você entender isso de cara. Mas assim, eu mostrando as falácias, você vai compreendendo se o erro está na forma ou se o erro está na argumentação. Entendeu? Eu posso criar uma argumentação que tenha a forma correta. Mas aí eu erro no que estou dizendo. E aí eu constituo uma falácia. A falácia, ela pode ser intencional ou ela pode ser não intencional. Eu posso reproduzir um discurso simplesmente porque ele é válido, que foi a discussão que a gente teve semana passada, entendeu? O que é um discurso válido? É aquele que atende aos meus interesses de princípio. Isso não quer dizer que ele seja verdadeiro, mas se eu reproduzo ele, eu estou cometendo uma falácia. Entendeu? Expliquei? Vamos para os exemplos para vocês entenderem mais facilmente? Vamos. Falácia do espantalho. Vocês vão me dizer se vocês já viram isso acontecer. Consiste em deturpar um argumento e assim utilizá-lo para atacar o próprio interlocutor. Por exemplo, Maria, é preciso repensar a política de combate às drogas. Ela afirmou isso. Você que está em oposição a ela vai dizer assim, lá vem esse pessoal dizer que o melhor é liberar as drogas. A gente vê isso muito, professor, na TV, né? Que a gente fala, não sei o que Bolsonaro tá errado. Aí já vem gente querendo, você é PT. Já começa assim. É a falácia do espantalho. Eu crio para você uma... É como se eu construísse em você uma forma das coisas que você não disse. E aí você fica com medo de dizer, porque se você disser, você já sabe que eu vou te acusar de que você pertence a um grupo que você não pertence. Ou que você pensa de uma maneira que você não pensa. Seria parecido entendeu? com a política do mimimi? Tipo, também. Eu não falei para vocês que as falácias... E se eu falar para vocês que as pessoas que estão falando essas coisas, elas sabem disso e estão usando intencionalmente? Você acredita? Vocês sabiam disso? Que esses caras que estão usando a comunicação, que são famosos aí no YouTube, eles usam as falácias propositalmente para desqualificar o debate? Eles não estão ali para debater de verdade, senhores. Eles não estão ali para descobrir a verdade. Eles só querem fazer o contraponto para ter audiência. É porque aí você invalida o argumento da outra pessoa já jogando ela num grupo. Isso é mais fácil mesmo, realmente. Mas é uma falácia, porque você desviou do assunto. O que a Maria propôs é que é preciso repensar a política de combate às drogas. Eu acho que sempre é preciso repensar toda a política. Porque toda política é possível de falha e que, de repente, a gente está cometendo algum erro. Principalmente se eu demonstrar que a política de combate às drogas não tem funcionado. Deixa eu perguntar para vocês. O tráfico de drogas e o consumo de drogas diminuiu nos últimos 10 anos? Não.
Não. Não. Então a gente precisa repensar o combate às drogas? Sim. Aí você vai e me desqualifica dizendo que você está dizendo que eu quero liberar as drogas. Entendeu? O problema também é que esses argumentos contrários muitas vezes parecem ser cômicos e aí acaba sendo levado para o lado humorístico e aí vai invalidando todo o discurso da pessoa. É o meme. O meme construiu a ideia do lacrou. A pessoa quer que a outra caia no ridículo. Eu quero te desqualificar, então eu levo uma piada, eu chamo você, eu faço uma gracinha. Entendeu? Você fica falando sério, eu fico fazendo assim com a mãozinha. E aí eu já roubei a atenção do público. O ideal nesse debate, por isso que eu acho que debate é tudo palhaçada. Eu não suporto ver aqueles debates da CNN. Porque ali, para mim, não dá para você discutir certas coisas em pouco tempo. A verdade é muito mais séria do que isso. Mas aí você cai no campo do ridículo e você não chega a conclusão nenhuma, que é a que esse pessoal das falácias querem. Por isso que os filósofos criticaram. Vamos ver outras. Falácia do escocês. Pergunta. Essa falácia aqui, ela está errada na forma ou nos argumentos? Na forma, eu acho. Os dois tá errado em tudo esse negócio. Ela está errada na forma. Porque eu mudei o assunto. Não está errado no argumento. Por exemplo, essa frase que ele falou é uma mentira se eu dissesse assim para você: olha, o negócio é o seguinte, vamos liberar todas as drogas. Porque liberar a droga é bom, usar a droga é legal, deixa as pessoas se virarem. Aí eu posso dizer, lá vem esse pessoal dizer que o melhor é liberar as drogas. Essa frase não tem, ela não é errada. Você entendeu? O problema é que eu usei ela num contexto em que não condiz. Então eu alterei a forma do debate. Por isso que ela é uma falácia da forma. Agora, as informais é quando eu construo uma mudança na maneira da resposta, ainda que ela esteja condizente com o que o meu interlocutor está falando. Falácia do escocês é interessante. Apresenta um argumento e seu contra-argumento. Dessa forma, o argumento inicial se torna válido. Todo verdadeiro escocês gosta de uísque. Meu pai é escocês e não gosta de uísque. Logo, seu pai não é um verdadeiro escocês. Essa Você seria entendeu? meio... Ô, professor, essa seria meio que a verdade absoluta? Mas aí eu construo uma verdade que invalida alguma coisa que as pessoas esperam de você. Entendeu? Isso é muito comum quando eu digo assim, o papel de todo jovem é desejar ter um futuro brilhante. Isso é natural. Você nunca quis isso para você. Logo, você não é uma pessoa que tem que ter respeito. Porque eu desqualifiquei enquanto você ser um jovem digno. Entendeu? Isso é uma falácia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou chegando a uma conclusão. Oi. Eu vou citar um contexto. Tipo, existem alguns contextos onde a pessoa quer validar um argumento. Por exemplo, uma pessoa quer validar, de certa forma, o racismo. Ela quer falar que o racismo não é tão ruim assim. Aí a pessoa que é negra vai lá e fala, mas você é branco. Aí chega outra pessoa que é negra, ou que não é negra. Tipo, um branco pode criar um fake de um negro só para repetir o racismo e validar só porque é negro, mas ela não é negra, ela criou um perfil. Ela cairia na falácia do escocês. Eu estou criando um contra-argumento para invalidar o primeiro. Eu posso dizer para você uma falácia do escocês que foi feita não só na frase, não só no debate, mas na Constituição, é quando eu pego, por exemplo, uma pessoa negra, boto ela para ser líder da Fundação Palmares, mas ela é racista. Exatamente, para a gente não poder usar o argumento de que ela só é racista porque ela é branca. Aí ela se insere num grupo só para validar o argumento. O que eu estou querendo dizer é a falácia do escocês. Nem todo negro pensa que racismo existe. Então, eu já coloquei a invalidação
de que o racismo existe. E aí entra qual é a explicação? Mimimi. Sacou? Como é que essa falácia é uma falácia terrível? Eu desqualifico você porque eu coloco alguém que seria igual a você, mas que não sente o que você sente. E aí eu coloco em dúvida o que você sente. Ou o que você pensa como verdade. Essa eu entendi bem, porque eu já vi na prática. Ah, é muito difícil, Nossa, agora cara. eu entendi, professor. Não é fácil mesmo não. Vocês me perdoem eu não ter conseguido explicar. É difícil porque pra gente parece tão normal quando a gente vê, principalmente quando a gente está envolvido. Os filmes são muito bons, cara, para passar, ou ruins, né? Para passar falácias para nossa mente. Falácia da derrapagem. Essa aqui é muito legal. Essa aqui é típica da mãe. A mãe usa muito essa falácia. Ou também conhecido como bola de neve. A partir de um fato, o interlocutor sempre aumenta o fim de acabar com o argumento proposto. Se legalizarmos o consumo da maconha, todos vão querer experimentá-la. Em pouco tempo estarão viciados e a sociedade transformada em um bando de zumbis, drogados, vagando pelas ruas, matando todo mundo. E aí você não vai poder deixar as crianças sair de casa, porque cada criança vai ser uma vítima em potencial de todos esses zumbis. Porque ao chegar na rua vai ser oferecido drogas para eles. Você quer isso? Pessoas na porta da sua casa oferecendo drogas para os seus filhos, sendo zumbis, onde todos os nossos filhos vão ser vítimas desses bis traficantes. Então eu não posso de jeito nenhum legalizar o uso da maconha, entendeu? Não. Sua mãe já falou isso pra você? Mãe, mas eu quero só ir na praça. O quê? Você quer ir na praça? Tá pensando o quê? É você pisar na rua e vir um bandido, dois bandidos. Aí pior, dá um tiro na tua cara. E pior, se você não morrer, vai ficar aleijado. Eu vou ter que levar você pro hospital. Você tá pensando que eu vou ficar tomando conta de você no hospital? Sem contar o gasto. Eu preciso trabalhar, não posso ficar lá no hospital. A mãe não faz isso com a gente? Vocês já viram alguém falando isso, senhores? Por favor, fala aí pra mim. Já. Pessoas homofóbicas usam muito dessa falácia, usam sim. Elas vão incrementando e dizendo e contando a história de como seria... Homofóbicas contra o aborto. Sempre tem gente usando dessa falácia. Se liberar o casamento gay, todo mundo vai virar gay, aí a sociedade vai acabar porque não vai mais ter reprodução. É a falácia da bola de neve. Senhores, Você quer que o universo acabe? A gente não tem... Eu já ouvi essa também. Não existe certeza. Isso necessariamente não é uma verdade. Então ele é um argumento falacioso. O que os filósofos tanto criticam? Se você for afirmar alguma coisa, afirme de modo coerente. Não para que você engane o outro, mas para que você não se engane. O problema do sofista é que ele queria enganar o outro porque aquilo era melhor para ele dentro da defesa da sua posição na sociedade. O sofista é alguém que não tem compromisso com a verdade, tem compromisso com a posição social que ocupa. Entendeu? Sim. Ad ignorantium. Essa falácia é bacana. Queremos que se aceite uma conclusão por não se encontrar provas em contra o argumento. Existe fantasma na cara de Pedro. E aí? Essa falácia é muita ignorância. É muito interessante. Que eu falo alguma coisa que você não tem condição nenhuma de falar o contrário, porque você não tem conhecimento desse caso, desse fato. Entendeu? Ela é uma falácia do ad ignorantium. Você não vai encontrar provas contra o argumento. É muito utilizado essa daí quando alguém passa dados falsos que sabe que a maior parte das pessoas não vão procurar. Quando eu chego para vocês e falo o quê? Vocês sabiam que a maior parte das pessoas que cometem assassinatos a sangue frio, assassinatos qualificados, aqueles em que a vítima não tinha nenhuma relação com o assassino, a pessoa matou apenas porque tem o prazer de matar. Vocês sabiam que 87% dessas pessoas são pessoas negras? E que essas pessoas não são necessariamente pobres? Pelo contrário, elas têm uma renda entre 2.580 e 3.172, segundo o IBGE. Então, essas pessoas só podem ter dentro de si maldade pura. O que eu estou fazendo, senhores? Cara, de onde você tirou esses dados? Eu não tirei esse dado de lugar nenhum, eu inventei. Eu estou contando com a tua ignorância.
Beleza. Entendeu? Pelo amor de Deus. Gente, eu tô falando isso aqui, mas isso aqui... E o Michel caiu de novo. Ô, Michel, você acha que eu vou falar Eu não uma caí, besteira não. dessa? Eu sei. Você estava se defendendo. Ele é esperto, o Eduarda. Vamos lá. Ad antiquitatum. Essa aqui é muito famosa também. Mãe é danada para falar essa daqui. É aquela em que você afirma ser verdadeiro só porque o troço é antigo. Essas leis foram aplicadas por 100 anos. Não há razão para alterá-las. Mas, mãe, por que eu não posso ir? Na minha época eu não ia. Na minha época não era assim, não. As moças não ficavam até essa tal hora na rua, não. Tá pensando o quê? Que menino vinha na casa de menina na época em que eu era jovem? Isso não acontecia. Claro que é mentira, né? Tem que falar bem disso. Os pais vendem pra gente uma ideia de que o mundo no passado era tão inocente e bonzinho, né? Né? Mas a minha avó tem 8 filhos. Como é que o mundo era tão... O mundo sempre foi a mesma merda, ô Michel. E a malandragem sempre existiu. Mas existe. Na época não, né? Mas minha avó tem se não tivesse, não tinha procriação. A gente estava tudo parado, aí morria toda. Aí sim ia acabar a reprodução. Claro que não. Na verdade, as pessoas costumam dizer que aquilo que é antigo, pelo fato de ser antigo, é verdadeiro. É muito comum, por exemplo, algumas pessoas pegarem ensinamentos de um camarada que viveu no século XVI, XVII, porque parece que tem uma coisa mística, né? As pessoas viveram numa outra época, então descobriram verdade. Sabe quem faz muito essa falácia? Esses programas da History Channel. Alienígenas do passado. Os estudiosos dos alienígenas do passado estudaram uma civilização que viveu no século IV a.C. e as afirmações é que eles encontraram objetos que seriam verdadeiras entregas de antigos alienígenas a esses povos. Não dá uma coisa engraçada pra caramba? Não parece que aquilo é meio verdade e tal? Na verdade, ele está usando a falácia do ad antiquitatum, né? Que seria a crença que as coisas antigas, por serem antigas, são verdadeiras. Não tem nenhuma lógica isso, óbvio. Falácia do não segue. A conclusão não segue as premissas. Ela é uma conclusão sem pé e nem cabeça. Essa é típica de quando a gente discute com o irmão. Alguém tem irmão aí? Eu tenho. É bom acabar com a pobreza. É bom acabar com a pobreza nesse país. É bom eliminar a corrupção nesse país. Portanto, vamos votar no João para presidente. Não entendi. É assim mesmo. A discussão com o irmão é assim. Você pegou meu chocolate? Que chocolate? Aquele chocolate que estava na geladeira sabe muito bem disso. Olha, eu já falei para você que eu não quero de jeito nenhum que você fique falando de coisa de mim. Você tá pensando o quê? Que eu não sei, aquele dia que eu saí para aquela festa que você ficou falando para fulano? Muda de assunto com habilidade, rapaz. Quando a pessoa muda de assunto... Já viu as pessoas mudando de assunto? Você tá querendo falar de A, bota pro C, acaba no Z e você não sabe nem o que você começou a falar. Isso é a falácia do não segue, meu filho. Você fala uma coisa, é o famoso desconversa. Cara, na moral. Representado, por exemplo. E se eu falar para você, essa é muito boa quando você não tem argumento nenhum. Olha. Né? Essa foi usada ontem pelo Bolsonaro. Quando ele tentou dizer que ele não tinha nada a ver com Queiroz, mas ele falou do Queiroz. Mas eu não tenho nada a ver com isso, que eu não sou advogado dele. Daniel, eu vou ter que ser... Daniel, rapidinho, vou ter que sair aqui que meu telefone tá descarregando, tá bom? Pô, que pena. Tá tão legal. Foi mal. Mas eu vou sair, tá bom? Agora vocês estão gostando, não estão? Essa foi legal, só foi maneira. Complicado no começo, mas legal no final. Professor. Oi, fala. Você já viu... Valeu, gente. Valeu. Faço muito essa, né? O vídeo do Bolsonaro que ele fala, as pessoas falam que eu sou racista, mas agora eu vou provar que eu não sou. Tá vendo esse cara aqui na foto? Aí ele mostra o cara na foto. O cara era negro, né? Aí ele falou, pra você, esse cara é branco, é negro, é o quê? Aí o cara fala, ele é negro. Então, esse cara aqui é o irmão da minha esposa. Então ele é meu cunhado. Como é que eu sou racista? Tem nada a ver, velho. Nada a ver. É exatamente assim. Ah, que legal, que legal. Muito boa. É bom que vocês estão entendendo. Apelo à força. Essa é típica do fascismo e do nazismo.
Utilização de algum tipo de privilégio, força, poder ou ameaça para impor a conclusão. Acredite em Deus, senão você vai para o inferno, desgraçado. Entendeu? Essa aqui é aquela que... O quê? Você não vai fazer não? Então eu vou te dar uma surra. Como que você não acredita? Só dando uma surra mesmo para esse desgraçado largar de roubar. Você acha que surra faz alguém mudar de opinião? A gente acredita Não. que faz. Não. Você acredita que a violência conserta alguém? Não. Acho Não, que inclusive- só estraga mais. E por que, inclusive, que a gente tem o desejo de bater no outro? Quando a alguém não pensa igual a maioria gente? rebeldes, a maioria dos filhos que são rebeldes apanharam muito. É o famoso apelo à força. Existe uma crença de que se você usar da violência, você vai fazer os outros entender. Lembrando que a violência tem dois lados. É a crença de você acreditar que o outro vai ceder e vai ter que atender o que você falou, e também o prazer de você maltratar o próximo. Porque existe um prazer em maltratar os outros. Bater gera prazer em quem bateu. Isso é estranho, né? Mas é verdade. É. Por isso que tem muita gente que gosta de bater nos outros. Você acha que aqueles caras que estão lá reprimindo os jovens numa passeata, que é da polícia, eles batem só para conter? Ou existe uma alegria também na hora que tá dando com aquele cacetete no lombo dos outros? Com Não tem certeza necessidade, tem que né? ter, né? Tem uns jovens ali que estão só fazendo um protesto e os policiais estão com arma, cacetete, canhão. Então, pra que tudo isso? É o que eu tô falando para você. Eles estão fazendo isso porque existe um prazer também na violência. É o apelo à força. Ad numerum, semelhante a ad populum, afirma que quanto mais pessoas acreditam em uma proposição, mais provável é a proposição de ser verdadeira. Essa aqui é aquela que tem a ideia de que todo mundo pensa isso. Como é que você vai pensar diferente? Todo mundo pensa assim. Mas por que isso é certo? É porque todo mundo acha que é certo. Essa é... A maioria dos americanos acredita que a liberdade de possuir armas de guerra resulta na prevenção do crime. E perante essa evidência, dizer o contrário é ridículo. Ao invés de me basear na estatística, eu me baseio na crença de que todo mundo acredita nisso. Entendeu? E aí eu tenho a famosa falácia de ad numerum. Isso também serve quando você fala assim, isso sempre foi assim, por que você quer mudar? A gente sempre fez desse jeito. Você quer mudar por quê? Então eu estou querendo colocar para você de que uma tradição é mais importante do que a maneira como você vê que as coisas têm que acontecer. E também se constitui numa falácia. De Professor, mas certa por quê? forma, isso tem relação com o outro que você falou, que é o antiquitatem, assim. Também, de certa forma, sim. Até porque a gente tende a acreditar que o antigo é mais importante. Mas esse não é baseado só no fato de ser antigo. É baseado também no fato de que quanto mais pessoas acreditam, por exemplo, é muito fácil você falar numa aula de Deus quando ele é o Deus cristão. Mas é difícil eu falar, por exemplo, de Alá, para simbolizar uma divindade que seria monoteísta. Porque eu tenho pouquíssimas pessoas na nossa sociedade que são islâmicas. Então, eu utilizo do fato de que a maior parte das pessoas acreditam em Deus para criar um discurso que você aceita, ainda que dentro da escola seja um espaço laico. Entende? Sim, sim, sim. Professor, então existe alguma coisa que a gente fala que não é falácia? Eu vou dizer para você que é um tanto quanto Nesse momento difícil. agora. A gente fala muita coisa sem nenhuma verdade nas nossas falas. A gente fala por conveniência, por oportunismo, por interesse, muitas das vezes, de defender a nossa visão, a nossa opinião, e acha que isso é normal. Por isso que as pessoas gostam tanto de fake news. Por isso que a fake news faz tanto sucesso. Não é só porque alguém coloca. Quem lê, enxerga que você está falando o conteúdo e a forma que ele gostaria de falar. E a verdade, nesse caso, não importa. Importa o que eu quero falar. Generalização apressada ou falsa indução. Isso aqui é muito comum. A indução é uma forma de obter o conhecimento que você parte de pequenos detalhes, de particularidades para generalizar. O maior exemplo de indução é a questão da água. Eu pego a água, fervo, ela vai ferver a 100 graus, concorda? Um punhado de água que eu peguei numa panela. Se eu pegar outro punhado de água, ela vai ferver a 100 graus também? Hein, Michel? Sim. Fala pra mim. Sim. Se eu pegar outro punhado de água, ele vai ferver a 100 graus também?
Sim. Vai. Eu consigo ferver toda a água que tem no planeta? Não. Não. Mas eu deduzo que toda a água do planeta ferve a 100 graus. Na verdade, eu induzo. Eu estou partindo de uma particularidade para o todo. Né? Uhum. Então eu pego assim, ó, todo aluno que se chama Martin Luther é rico. Eu estou querendo dizer o seguinte, se eu conheço um Martin Luther que é rico, eu vou dizer que todo mundo que tem aquele nome é rico também. É uma falácia da generalização apressada. Eu deduzo que se você obedece a uma certa regra que coube a um caso específico, ao famoso estudo de caso, toda vez que você tem alguém afirmando alguma coisa por analogia ou por estudo de caso, desconfie. O que é o estudo de caso? É quando eu estou afirmando uma particularidade para explicar o todo. Isso é muito comum. As pessoas falam assim, olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho uma vizinha que ela tem um filho. E o filho dela, eu vou dizer para você, desde novinho já era envolvido com droga. Desde novinho. Acho que com 7, 8 anos o cara já gostava de uma... Eu acredito que a pessoa nasce com isso dentro dela. Você entende? Eu tenho certeza disso. Se eu baseio a minha conclusão de que, por exemplo, homossexualidade é doença. Tem gente que afirma que homossexualidade é doença e que isso vem com a pessoa nasce com essa doença como se fosse uma patologia. E normalmente usam esse discurso, que desde criança a pessoa, que não sei o quê. Eu tenho como saber se isso é verdade? Só porque eu conheço um caso? Não tem muito, mas a gente acredita muito na nossa vivência e a gente quer aplicar isso em todos os casos. Pô, cara, essa é uma dos que os filósofos mais condenam. A nossa vivência é mínima perto da realidade. Como é que eu posso dizer que a realidade é a minha vivência? Eu tenho muita raiva disso, porque eu tenho um amigo que só acredita nas coisas se ele já tiver passado por isso. Generalização apressada. Fala pra ele que isso é uma falácia. Manda ele estudar filosofia. Vou tentar. Não vai acreditar porque... Você também. Essa é muito legal. Essa você já usou, eu tenho certeza. Falácia do... Mas você também. Ocorre quando uma ação se torna aceitável, pois outra pessoa também a cometeu. Fulano, você pegou aquela roupa que eu falei para você não usar? Você também pegou o meu tênis semana passada. Quem já fez essa? Everybody. Essa é típica. Eu justifico o meu erro dizendo que todo mundo faz. Fulano, você fez tal coisa? Ah, todo mundo fez? O fato das outras pessoas fazerem... Eu costumo dizer que o aluno ele tem 3 fases. Quando você pega ele fazendo alguma coisa errada. Né? Se essa pessoa consegue, você também. Ah, minha mãe falou para eu dizer que eu e minha irmã fazemos muito. É verdade. Essa aí é muito legal. É a do você também. A gente, ao invés de... Por que isso é uma falácia? Porque eu não estou discutindo o argumento e a questão. Eu estou fugindo do assunto e partindo o foco para outra coisa que é o fato de você fazer também. Você imagina se um assassino, na hora lá que está sendo julgado, o advogado disser assim, olha, meu cliente matou. Mas todo dia, por exemplo, mais de 500 pessoas matam. E a maior parte dos crimes ficam impunes. Por que você vai condenar o meu cliente? Você entende que o fato de que o outro faz também... Absolvido. Absolvido, pô. Ó, todo dia morrem 40 pessoas assassinadas. 80% dos casos não tem solução. Vocês vão condenar o meu cliente porque ele matou uma pessoa? Isso é injusto. As pessoas estão falando do Covid-19. Esse é outro caso também muito complicado. Deixa eu continuar que ainda tem mais. Vamos lá. Retificação. Ocorre quando um conceito abstrato é tratado como coisa concreta. A tristeza de Pedro é a culpada por tudo. Isso é muito legal quando você diz que a pessoa comete uma falha ou um erro, ou a pessoa mente porque tem um problema psicológico, ou porque tem um trauma, ou porque aconteceu alguma coisa na infância. Mas também a vida que esse cara levou. Você tem como ter certeza que alguma coisa que não é metrificada pode servir como fato concreto para dizer que outra coisa foi desencadeada?
Essa é uma mentira que não é contada só para os outros, não. Essa a gente conta Isso para é nós mesmos. isso é muito, muito, muito usado em livro, professor. Tem Uhum. muito personagem que faz besteira no filme inteiro e aí o autor pega e bota, tipo, ah, não, mas ele sofreu quando era criança e bota uma atitude traumatizante só para justificar um negócio nada a E, ver. Eduarda, sabe por que isso é feito pelos livros? Eu vou te dizer a artimanha do autor. Porque toda vez que a gente vê um protagonista, a gente se identifica. É uma maneira de você se aceitar e se perdoar. Entendeu? Porque você vai acabar acreditando que, na verdade, a retificação é uma falácia que a gente conta pra gente mesmo, na maior parte dos casos. A gente tende a acreditar que a gente fez alguma coisa porque teve alguma decepção, alguma tristeza. Entendeu? Isso é uma maneira de você tirar de si a responsabilidade pelos seus atos. Mas Muito utilizada. de todas que você falou, Exato. notificação, eu acredito que exista mesmo. Tem pessoas que cometem atos tipo, pela criação. Não entendi, Michel. Fala de novo. Eu acho que tipo, uma pessoa pode sim fazer algumas coisas por algo que aconteceu no passado. Não, pode. Não estou dizendo que não pode. Mas eu não consigo metrificar isso. Então eu não posso usar esse tipo de argumento como sendo verdadeiro. Ele pode ser parcialmente, ele pode ser analisado, estudado. Por isso que num julgamento, eu não posso usar, por exemplo, um não especialista para afirmar questões como, por exemplo, a tristeza, a angústia, a depressão. Entende? Senão eu justifico praticamente todas as mazelas que alguém praticar. Se eu for contar para você que coisa abstrata é motivo para isso, meu irmão, eu estou perdido, né? Ninguém vai fazendo mais nada certo. Olha eu usando uma falácia. Essa é da derrapagem, a que eu estou usando agora. Ad nauseam é a aplicação da repetição constante à crença incorreta do que quanto mais se diz, algo mais correto está. Essa é muito famosa, né? Usada por... Na verdade foi o Churchill que acabou dizendo isso, né? Se fulano diz tanto que sua bicicleta é azul, então ela é azul. Na verdade, se você ficar repetindo uma coisa sempre, vai chegar uma hora que as pessoas vão começar a acreditar naquilo. Uma parcela, entendeu? De tanto que você fala. Ou na pior das hipóteses, ou melhor das hipóteses, dependendo de que lado você esteja na argumentação, você vai gerar dúvida. Aliás, isso é o que muita gente tenta fazer. Você afirma uma coisa, eu falo ao contrário, só para gerar dúvida, para você não ter certeza de que aquilo é daquele jeito mesmo. Entendeu? Fala. Desculpa atrapalhar, mas a professora Jéssica... Ih, eu tenho que sair, eu esqueci que tem aula, eu penso que não tem. Não. Cara, eu sempre penso que não tem. E ela tá aí, não tá? Não sei, não tô vendo. Tá sim. Ah, tá, Jéssica Cordeiro. Gente, fiquem com Deus. Professor, Oi, vou coloca disponibilizar um agora. link pra gente. Vou colocar o link, rapidinho, vou colocar o link. Peraí. Gostaram, né? Foi bacana. Vocês têm que me prometer que vocês não vão usar pro mal. Que isso, professor? Olha lá a risada. Zero risada do Michel. credibilidade, hein? Não, eu só estou falando que vocês têm que me prometer. Eu não acusei ninguém de nada. Olha você trocando de assunto, fazendo a falácia do trocar de assunto aqui, ó. Eu não disse nada disso. Fiquem com Deus, tchau.